o livro Ceifa de Luz, psicografado por Chico Xavier, de autoria de Emmanuel, a lição 23, intitulada Seguindo à Frente. Assim que esse alguém está em Cristo, nova criatura é. Esse é um trecho da segunda carta de Paulo aos Coríntios, capítulo 5, versículo 17. Dificuldades, fracassos, conflitos e frustrações, possivelmente faceaste tudo isso, quer dizer, faceaste, vivenciaste tudo isso, restando-te unicamente largo rescaldo de pessimismo. A palavra rescaldo nos remete a incêndio, né? Aquilo que sobra do incêndio. Então, rescaldo aqui seria, traduzindo, seria assim: possivelmente vivenciaste tudo isso, fracassos, dificuldades, conflitos, frustrações, restando-te unicamente largo rescaldo de pessimismo, as cinzas do pessimismo, né? O que restou do incêndio interior se transformou em pessimismo diante dos conflitos da vida. Apesar de tudo, a vida te busca a novas empresas de trabalho e renovação. Apesar dos fracassos, das dificuldades, dos conflitos e frustrações, que de certa forma são inerentes à trajetória humana, a vida nos pede sempre o recomeço, né? Buscar novos caminhos e superar os problemas através do trabalho e da renovação incessante. O sol brilha, o mar de oxigênio te refaz energias, o progresso trabalha, o chão produz, e parece que a noite se te abriga no ser. A vida estua, vitoriosa ao nosso redor. O chão produz, quer dizer, a terra continua produzindo os frutos, os alimentos, os cereais, as frutas, né? O verde. E apesar disso, muitas vezes, insistimos em permanecer na sombra do pessimismo, sempre nos lembrando das dificuldades, dos fracassos que nós vivenciamos. Emmanuel nos dá um conselho: ergue-te em espírito e empreende a jornada nova. Quer dizer, dá a volta por cima, né? Procura novos caminhos, procura sobressair em novas empreitadas, elege novas realizações. Uma estrada se continua em outra estrada, uma fonte associa-se à outra. Por mais que a fonte seja insultada pela sujeira que nós despejamos nela, a fonte pequenina, apesar disso, ela continua para o córrego, do córrego para o ribeirão para o rio e do rio para o mar. Então a fonte continua sempre. E as estradas da vida também, elas seguem se alternando e passando para outras estradas. Tens contigo a riqueza do tempo, as horas, né? A esperar-te na aplicação dela própria, na aplicação do quê? Da riqueza das horas. Nós temos conosco a riqueza do tempo, a esperar a aplicação dessa riqueza a fim de que a felicidade nos favoreça. Ele diz que te favoreça, ele nos favoreça. E aí ele nos dá um conselho: varre os escaninhos da alma. Escaninhos da alma, varre os compartimentos íntimos do coração. Limpa a sua alma das recordações dolorosas.
expurgando-te de lembranças amargas, quer dizer, libertando-te de lembranças amargas, e deixa que a luz do presente consiga alcançar-te por dentro das próprias forças. São as lições de Emmanuel nos aconselhando a como vivenciar os problemas dolorosos da jornada humana, vários escaninhos da alma, dos compartimentos íntimos, das dobras do coração, as mazelas, as lembranças amargas. Deixa que a luz de novos dias, de novas esperanças, de novas realizações possa adentrar o coração, determinando novos caminhos, novas realizações e superações. Renova-te e segue adiante. Vivemos problemas, todos vivenciamos. Renova-te, renovemos-nos, sigamos à frente, superemos as dificuldades, alijemos de nós a poeira das lembranças difíceis e dolorosas, trabalhando e servindo, porque será realmente impossível superar as recordações amargas ou dolorosas da vida se nós não estivermos dispostos ao trabalho e ao serviço. Porque não há coisa melhor para superar os problemas da vida que não seja o trabalho. Ninguém conseguirá realmente dar um outro norte para a sua existência se não se dispuser a trabalhar, a usar as suas mãos, a dar novas alternativas para si mesmo, novas realizações. E à medida que avanças, caminho afora, seguindo a vida, entre a bênção de compreender e o contentamento de ser útil, praticar o bem, ser útil ao semelhante, à sociedade, à família, aos nossos contemporâneos, perceberás que todos os obstáculos, todas as dificuldades e sombras de ontem, do passado, que ficou para trás, se fizeram lições e experiências, proveitosas, com a qual o Espírito vai avaliando as riquezas para a sua evolução, o seu progresso, enriquecendo-te o coração de segurança e de alegria, para que sigas em paz no rumo de conquistas imperecíveis ante o novo amanhecer. Então, essa lição nos fala da importância de ressignificar a nossa vida. Mas, para nós, cristãos, espíritas, é preciso que a gente reconheça que ressignificar a própria vida pede a presença de Jesus e do seu Evangelho em nossos corações. Paulo de Tarso, que escreveu essas palavras iniciais aqui da lição, assim que alguém está em Cristo, nova criatura é, passaram as coisas velhas, eis que tudo se fez novo. Lembremos um pouquinho da sua vida. Paulo estava pejado de sombras, trazia o coração pejado de sombras, de amarguras, após ter os seus sonhos de moço ido, vamos dizer assim, ladeira abaixo. Porque quando ele, pela sua crueldade, talvez, a sua inadvertência, se tornou o responsável pela morte do seu cunhado Estevão e, consequentemente, pela separação da sua noiva idolatrada Abigail, que diante de tanto desgostos acabou partindo cedo no rumo da desencarnação, ele, amargurado intimamente com todos esses pesadelos, ele que tinha tantos sonhos,
de ser um doutor da lei, de representar o mais alto tribunal da raça, o Sinédrio, esperanças políticas trazia ele, excelentes remunerações recebia já ainda jovem, aos seus 35 anos, mais ou menos. Então, a gente, lendo o romance de Emmanuel, nos vemos que Emmanuel nos mostra ele em Jerusalém de 35 anos, no ano 35, ele está 2000 anos atrás, um jovem, bem vestido, cheio de vitalidade, andando numa biga romana puxada por 2 soberbos cavalos brancos. Esse jovem que já tinha a namorada, a quem ele visitava nas estradas de jogo, viu-se os seus sonhos se desfazerem pelas amarguras do destino dele ter mandado apedrejar o próprio cunhado sem que soubesse que era ele, por implicações com os homens do caminho, que eram chamados cristãos daquela época. Então, trazer ele o coração amargurado, quando se propôs a ir a Damasco atrás de Ananias para prendê-lo, porque ele havia instruído a própria noiva nos ideais do carpinteiro, Jesus de Nazaré. O coração, então, nessa situação, ele, às portas de Damasco, tem o seu encontro com Cristo. Cai do cavalo, fica enseguecido, apesar disso tem uma visão de um homem de majestática beleza que lhe aparece e lhe pergunta por quê? Por que me persegues? E é dito a ele que entrasse em Damasco, que lá lhe seria dito o que fazer. A partir daquele momento, Paulo ressignificou a sua vida para uma vida diferente. Naturalmente, não pôde ele reaver os sonhos materiais, passageiros e transitórios, mas ressignificou a sua vida para a luta pelo cristianismo nascente. Então é importante isso, estou me referindo a Saulo aqui para dizer que para ressignificar a nossa vida, quando estejamos atribulados pelos sonhos desfeitos, pelos fracassos, nós precisamos do Cristo para nos ajudar a dar um significado diferente à nossa vida. Que nós possamos, meus irmãos, todos nós somos portadores de lutas e dificuldades nessa vida, que nós possamos ter isso em mente, que quando as coisas estiverem muito pesadas, lembremos-nos do exemplo de Saulo e deixemos que o Cristo apareça em nós através das nossas atitudes e, aceitando Ele como mestre divino das nossas realizações, nós possamos dar um significado diferente à nossa vida, superando velhas dificuldades e avançando no caminho de novas realizações mais proveitosas, aproveitando e oferindo aí os valores da experiência.